Olá pessoal, bem-vindo, obrigado pela companhia de todos. Hoje eu quero falar a respeito aqui de separação de faces. O que é que a gente pode fazer em termos de recurso interessante com o Readbody usando esse recurso? Eu tenho aqui a versão 3.1.2, mas vocês podem usar qualquer versão para me acompanhar. Para poder separar a face de um objeto, eu posso entrar com ele no modo Edit Mode. Aqui, por exemplo, eu posso selecionar a opção de faces, clicar fora e selecionar, neste exemplo, essa face de cima. Eu uso o atalho onde eu separo essa face, mas notem que por eu ter separado ela, se eu usar a tecla G aqui, ó, vejam que ela foi desconectada do objeto que está embaixo. Eu vou dar o ESC para ela voltar para a posição original. Se eu selecionar qualquer face agora e tentar dar o G, ó, vejam que as demais estão juntas ainda. Então, se eu quiser selecionar essa face aqui, eu uso novamente a tecla Y. E agora, se eu selecionar e usar a tecla G, veja que ela está separada e a parte de cima também está separada. Um detalhe aqui que vocês vão notar é que, apesar de eu ter separado esses dois elementos desse objeto, o objeto continua como único aqui na outline, ele ainda é o objeto cúbico. Então, se eu voltar para Object Mode, o sistema reconhece que esse objeto que eu separei e fiz essa modificação, ele continua sendo um objeto apenas. Então, tanto faz eu tentar selecionar aqui, selecionar de baixo ou selecionar parte, todo o objeto será selecionado porque faz parte de um objeto que é um objeto individual. Agora nós vamos dar aqui o Ctrl Z para retornar as faces na condição original. E voltando ao modo Edit, se eu tentar puxar aqui com G, veja que todas elas estão juntas. Outra forma que eu tenho de separar essas faces é usar, nesse exemplo aqui, a seleção A. Eu seleciono todo o objeto, eu tenho o atalho Alt-M. O Alt-M aqui, nessa versão, pessoal, ele vai servir para a gente fazer essa separação. E a gente vai definir que nós queremos o Faces by Edges. Então eu vou separar as faces pelas arestas. Agora, qualquer face que eu selecione e movimente, eu tenho a face do objeto cúbico toda retalhada aqui, ó, na cena. Vou dar o Ctrl Z para retornar. Mas digamos que todas essas faces aqui vão estar representando apenas um objeto, como nós vimos aí no nosso teste anterior. O que é que eu preciso fazer para poder separar de vez todas as faces de um mesmo elemento? Aqui eu posso usar, nesse caso, o recurso que é a tecla de atalho P. Eu abro o menu Separate e vou usar aqui o By Loose Parts. Quando eu selecionar, repare que ele subdividiu e aqui na outline vocês vão ver, ó, que o objeto foi fatiado em 6 faces. O cubo que é o original e as faces que ele separou e já são faces individuais. Aqui agora eu não tenho como selecionar no modo de edição essas faces. Eu precisaria sair para o modo Object, clicar fora e agora sim eu posso selecionar cada face individualmente. Um detalhe é que quando eu separei todas essas faces, os pontos de origem de cada face estão agrupados bem no centro do objeto origem, que era aquele cubo. Então está aqui no meio. Se eu quiser fazer uma rotação em Y aqui, ó, essa face vai se movimentar com o ponto de origem dele lá no centro. Então, para a gente conseguir fazer com que o ponto de origem vá para cada face que eu separei, eu seleciono todo o objeto, uso o botão direito e uso aqui o Set Origin, usando essa opção Origin to Center of Mass. Cada face agora tem o seu ponto de origem configurado unicamente. Então, se eu selecionar essa face e tentar fazer uma rotação dela em X, ela vai ser rotacionada pelo seu ponto de origem, que está aí, ó, bem no centro de massa da face que foi separada. Eu vou selecionar o cubo, vou usar o X. Vamos botar um objeto mais complexo aqui. Nesse exemplo eu vou usar uma Mesh Icosphere. Eu entro com ela no modo Edit Mode, tá, pessoal? Aciono a opção de faces e aqui eu posso selecionar qualquer face. Se eu selecionar essa, usar a tecla Y, usando o G agora, eu posso separar
essa fatia desse objeto. Mas digamos que eu queira separar todo o objeto. Vou usar o Ctrl Z, eu seleciono todo ele, repetindo o processo eu uso Alt M, que é o atalho para abrir o menu Split, e vou usar o Face by Edges. Agora eu tenho todas as faces fatiadas, mas esse objeto continua sendo um objeto apenas. Então, se eu selecionar aqui, usar o G, ó, eu estou com a face fatiada, com essa aqui fatiada, com essa aqui fatiada. Então, como é que eu posso fatiar todas as partes? Eu seleciono com a tecla A todo objeto, uso o atalho P, que é o menu Separate, vou usar o By Loose Parts, que significa separar em partes menores. Então, clicando aqui, todas aquelas faces vão se transformar nesses objetos. Estão independentes? Sim. Então, se eu vier aqui para o modo Object, qualquer face dessa que eu separe, eu posso usar aqui, ó, a tecla G e eu consigo desagregar aí do objeto original. Porém, cada parte dessa aqui é um objeto selecionável. E agora, o que é que a gente pode fazer de interessante? Eu posso usar nesse exemplo a tecla A para selecionar todo o objeto. Como todos os pontos de origem dessas faces que estão separadas está aqui no centro, nós vamos distribuir os pontos de origem para cada face individualmente. Como? Eu uso o botão direito, Set Origin, e vou usar Origin to Center of Mass. Agora cada face tem o seu próprio ponto de origem no centro de massa dela. E aqui a gente, nesse exemplo, pessoal, podemos trazer esse objeto por completo cá para cima. Eu vou usar aqui com Shift A uma Mesh Plane para adicionar um plano na área. Aqui vocês vão ver que eu não tenho nenhuma animação executável. Eu posso selecionar todo o objeto de cima e aqui eu posso, neste exemplo, gerar neles um Read Body, fazendo com que elas caiam e colidam com esse plano de baixo. Para isso nós vamos selecionar uma das faces. Está aqui. Essa face eu vou aplicar um efeito físico Read Body. Eu vou deixá-la no formato Active, que é ação. Não vou mexer em nada aqui nela, mas nós vamos distribuir essas propriedades que eu dei para essa face para os demais pedaços do objeto. Então eu seleciono todo o objeto. Veja que aquela face onde eu apliquei a propriedade, ela está com uma cor laranja claro. Eu vou clicar em Object e vou usar aqui o Read Body, usando o recurso Copy from Active. Eu vou copiar as propriedades Read Body para as demais partes que estão selecionadas. Quando eu clicar aqui, todos os pedaços terão o mesmo efeito do objeto original. Dando um play, vocês vão ver estilhaçar. Por que que está estilhaçando? Porque, na verdade, neste primeiro pedaço aqui, eu deveria ter aplicado nele, vou lá nas configurações do Read Body, a opção de Sensitivity com a colisão de imagem 0. Como eu alterei ele, eu agora vou selecionar as demais e vou recopiar novamente a alteração que eu fiz nas demais partes, usando o Copy from Active. Agora, se vocês olharem, ó, o objeto cai como um todo e vai atravessar a malha de baixo. Porém, a malha de baixo ela não tem ainda um efeito físico que permita ela ser um objeto colisor com o nosso Read Body que está aqui em cima. Então, para isso, a gente volta em Read Body e aplica nessa malha a condição Passive, que vai dar para ele a condição de ser um objeto de obstáculo. Dando play, agora os pedaços caem, estilhaçam e vão atravessar essa malha. Por que que estão atravessando? Porque a gente precisa dar a essa malha aqui a opção de colisão. Então, quando dermos o play, os pedaços vão ficar praticamente quase todos aqui na superfície. Lembrando que essa margem a gente pode aumentar um pouquinho aqui a distância. Tá aqui os pedaços estilhaçados da malha que foi totalmente separada por aquele processo Alt-N. Boa prática e bom uso.